programa Opinião está no ar hoje com o quadro Século XXI, Humor Online, Tonhão Sábio, o famoso Tonhão Sábio, que está bombando no Facebook e todo mundo quer saber. E hoje eu tenho o privilégio de conhecer quem é. Então, Alex dos Santos Batista, Tonhão Sábio, técnico de informática, design de embalagem, trabalha com gráfico web e professor de informática. Seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente. Eu curto muito você no Facebook e acho que você faz uma grande diferença, porque você traz um humor light e a gente vai conversar sobre isso. Certo, vou agradecer já desde o início, né, o pessoal da técnica, o pessoal, você principalmente também, que a gente se conhece, está se vendo hoje pela primeira vez aqui pessoalmente, sempre a gente conversa pelo Face. Mas o que acontece? O Dr. Tonhão é essa diversão mesmo, que sem agredir ninguém, que a gente sempre prezou e vai sempre levar isso pro pessoal, porque eu acho que não se precisa agredir para se fazer humor, né? Então eu acho que a gente tá levando pro lado certo. Então eu vou te chamar de de Tonhão Sábio. Isso, pode ser, tranquilo, já perdi minha personalidade mesmo. Tonhão sabe como surgiu essa ideia que está bombando no Facebook? Como é que você vê? Porque assim, todo mundo racha o bico de dar risada com as coisas que você posta e essa curiosidade de saber quem é você. Como é que surgiu essa ideia, rapaz? Certo, então, a ideia, na verdade, não foi nada planejado, né? Tem o Toninho, amigo meu, irmão mesmo, que eu sempre tenho. Por que ele não veio? O Toninho, na verdade, é aquele lance. Ele existe, mas ele prefere ficar por trás. Ele fala assim, ele me apelida por Virnão. Ele fala, Virnão, vai lá e dá o recado pra gente. Então, eu, na verdade, vocês vão ver que muito eu coloco ele como se estivesse aqui, porque eu acho que ele é parte integrante da equipe. Sim, ele faz parte do personagem, né? E o personagem em si... Como é que surgiu? Ele surgiu de uma brincadeira, a gente gosta sempre de frisar, no Orkut, né? A gente estava conversando, eu e ele, pelo chat do Orkut, e de repente surgiu um assunto, ele colocou lá, Dr. Tonhão urgente. E tempos depois, a gente conversando, foi onde que eu falei pra ele, isso aí rende um personagem, né? Sim. Então, a gente começou assim, não foi nada planejado, vamos sentar, elaborar algo para criticar alguém. Não, foi bem, assim, espontâneo mesmo. E o que você acha, Tonhão Sábio, que o Dr. Tonhão, ou o Tonhão Sábio, tem de diferente no Facebook? O que se deve esse sucesso que todo mundo curte, todo mundo gosta? O lance do sucesso eu acho muito engraçado, porque a gente está sempre colocando coisas do cotidiano que se acontecem normalmente, né? Você tira uma foto, de repente tem algo engraçado, acontece uma tragédia, mas algo assim que você fica meio, nossa, né? E não é que a gente planeja, a gente coloca e posta e... Como eu trabalho na parte gráfica, né? Então as imagens... são muito boas. Tipo, eu tenho um olhar peculiar que eu olho aquilo e falo, nossa, isso dá para alguma coisa, isso já não dá, né? Mas não basta só dominar a técnica da informática, mas junto com a técnica, e aí entra a minha área de psicólogo. É impressionante como você realmente retrata o comportamento do dia a dia da pessoa, é por isso que pega, né? Isso, porque, tipo, a gente já postou fotos assim, numa segunda-feira eu saí, olhei pra fora, tava chovendo e eu tava com aquela vontade de continuar na cama. Aí eu postei algo tipo, segunda-feira me dá muito sono, algo assim, com uma pessoa na cama querendo espreguiçar. E lógico, aquilo foi dando acesso, assim, que eu falei assim, mas uma coisa que todo mundo faz, né? Mas todo mundo tem, né? Essa coisa da segunda-feira. Né? Então... Porque eu acho que a diferença não é porque o que eu acho que faz a grande diferença, que por mais modernismo, aí eu queria que o Alex respondesse. Ok, pode né? A gente é humano. E todo mundo quer ser reconhecido, quer ser retratado, e eu acho que isso que você faz. Aí eu estou tendo meu olhar, não sei se é isso. Sim. Porque você veja bem, por que bombou tanto aquele filme, o Titanic? Qual cena que mais pegou?
Sabe aquela cena que ela vai se jogar no mar e o rapazinho fala, se você se jogar eu também tiro o saco. Sim. Quer dizer, ela era tão solitária que ali ela viu que alguém impactou com ele. Alguém teve uma empatia sobre tudo que ela estava passando. E eu acho que você faz isso no dia a dia com as suas coisas, então, entendeu? O gostoso é você... acontecer assim, já aconteceu várias vezes comigo, um lance assim, eu tô em algum lugar, teve uma vez que eu tava na farmácia, as pessoas estavam vendo algo que eu fiz, eles nem imaginavam que seria eu. Eu tava ali, eu tava presente no momento. E qual foi o comportamento? E a pessoa, tipo, adorando, rindo muito e comentando, nossa, que legal, não sei o quê. Quem será que fez? Eu poderia, né, me gabar e falar, não, sou eu sou a pessoa. Mas não, eu acho que isso... tinha a hora certa. Isso, a gente não tinha, nessa oportunidade, eu não tinha essa pretensão de me mostrar. Tanto é que a gente lançava lá, muita gente bloqueava a gente achando que a gente ia lançar alguma coisa, tipo, falando mal de alguém, falando alguma coisa sobre, como já fizeram aqui em São João até, mas eu falei, não, a gente não tem, por educação mesmo, né? A gente não tem isso, a gente quer ser do bem. Então, foi sempre, o Dr. Tonhão sempre vai ser do bem. Resumindo assim, a gente sempre vai falar, mostrar e até postar vídeos que vão ser assim, legal, eu não vou criticar algo porque o meu time de futebol ganhou do outro. Uma também gosta de futebol, né? Mas tudo bem, tem gente que gosta. Então, eu gosto, sou corintiana, hein? Não, olha lá, se você postar alguma coisa. Eu nunca, a gente nunca, né? A gente nunca vai colocar algo defamando futebol, família, estado religioso, comportamento, porque eu acho que isso o humor já tem. E de repente você vai agredir uma pessoa que não tem nada a ver e vai agredir e... Mas aí talvez venha de encontro a pergunta, esse que seria o humor diferente, então. Porque na verdade você retrata um humor do dia a dia. Sim. Aquilo que é triste ou que é pesado no dia a dia, você transforma em amor sem agressão. Seria isso? Eu prefiro ser da paz, né, do que tentar agredir alguém porque eu não gosto daquela cor, porque eu não gosto daquele sentimento que você tem. Não, você gosta da música tal, o que eu posso fazer? Eu vou tentar falar, não, a música que eu escuto é melhor que a sua? Não. Eu não preciso estar errada para você estar certo, nem você errado para você estar certo. Então né? A gente vai levando onde que o humor surgiu e todo mundo está se identificando, né? E de onde vem esse bom humor, hein, Tonhão Sábio? Na verdade, a gente sempre foi assim. Eu desde a infância nunca tive aquela coisa de, eu sempre busquei, a gente está sempre buscando, então esse humor sempre, quem me conhece desde, sei lá, né, há anos atrás, aí vai saber que eu, tipo, o Alex está na televisão, legal, mas é o Alex que está ali, quem me conhece, vê os quadros do Dr. Tonhão, eles falam assim, quem te conhece sabe que é você. Muita gente fala isso. Mas alguém sabe quem você é? Sim, devido... Tipo, tem uns amigos que sempre souberam, né? Mas os mais próximos. Os mais próximos. Mas aí... no Facebook, não. No Facebook, não. Aí, o que aconteceu? Como a gente já deu uma entrevista na rádio, já fez uma entrevista no jornal, então deu aquela... Tipo, você anda na rua, todo mundo olhando, cochichando. Eu falei assim, nossa, para, né? Não tem nada a ver. E hoje é o dia que vai ser que eu tô dando a cara mesmo pra bater, né? Porque no jornal, você... Aí, tipo, ninguém precisa me agarrar, me rasgar a roupa, porque eu só tenho essas também, vai querer. E depois também vai ficar no YouTube, né? Isso, então, aí a coisa vai... Espera, já vou sempre estar lembrando, tá? Dentro da entrevista, para você que não conhece, acessar, conhecer, a gente não é agressivo, a gente é tudo do bem. Super, uma delícia. E de onde você acha que esse lado bem-humorado seu tem a ver com algum programa humorístico? Ou porque tem programas e programas humorísticos, né? Com certeza, a gente... no caso... Na sua infância ou não? Você não assistia, nem ligava? Não, o lance de programas humorísticos, que eu tenho a dizer dos programas muitos que existem hoje, é lamentável você ver, de repente, um personagem vai lá falando de uma torcida de futebol, que a gente acabou de falar aí, que ele tá vestido com uma torcida, e de repente a minha torcida é melhor. E as outras? Então eu acho que não precisa você fazer isso pra
tem humor. Então a gente sempre tem essa preocupação. E minha infância foi regada a grandes humoristas, né? Chico Anísio, o Oscarito, Mussum, Zacarias, Zacarias Costinha. Então, a minha escola, que eu falo, tipo, não cheguei a conhecer, eu vi o Chico Anísio uma vez, ainda era moleque, nem conseguia entrar no teatro, assim, eu vi ele passando na minha frente, assim. E pra mim, esses são os humoristas. Hoje em dia, são os gênios, né? Eu vejo muito, assim, a degradação do humor, que, tipo assim, com aquelas personagens que, sei lá, você não precisa agredir, que eu sempre vou falar isso na entrevista, que eu não preciso agredir ninguém pra fazer humor, né? Então... Porque, na verdade, assim, eu sempre falo que nós somos numa sociedade, no meu olhar, extremamente psicopata. Porque o psicopata não é só aquele que mata, é aquele que destrói. Com certeza. Então, se eu não posso ter e ser, eu destruo quem tem e é. Vou te destruir. E a mídia, muitas vezes, é utilizada para destruir. Não precisa disso, né, Tonhão? Isso. Eu acho que a gente pode fazer humor e... A gente pode fazer humor, a gente pode falar sério, fazendo humor também. Isso, de uma forma, assim, que insinue, que seja, inteligente, né? Então, a gente tem que usar a inteligência que todos têm, né? E, de repente, o que está acontecendo? O pessoal tá parando de gostar de pensar. Eu acho que isso que é o terrível que está acontecendo mais na humanidade, que, tipo, tá muito fácil. Então, eu, como até professor, eu vejo muito lado isso. Mas você colocou uma coisa importante. O que você falou logo no começo? Eu falei, eu posso te chamar de Tonhão, sabe? Você falou, já perdi minha identidade. Mas, na verdade, não. Eu acho que um grande sucesso teu é que você criou uma identidade dentro de uma sociedade globalizada. O mundo está globalizado. Isso. É bom, é bom. Já falei isso em outros programas. Só que quando a globalização ela massifica, ela tira a identidade. E aonde não tem identidade, tem a doença mental. E você não, você criou um personagem. Ele é diferenciado, ele não tem medo de ser diferente. Você deu a cara para bater. Totalmente. Então, a gente trabalha muito com a inclusão das diferenças, mas a gente volta, vai sair para um breve intervalo e a gente volta já para continuar esse assunto que é uma delícia. Até daqui a pouco. O programa Opinião está no ar hoje com o quadro Século XXI, Humor Online, e o nosso convidado é Tonhão Sábio, que está bombando no Facebook, todo mundo interessado em querer saber quem que é o Tonhão Sábio. Nada mais é que Alex dos Santos Batista, Tonhão Sábio, seja bem-vindo. Ele é técnico de informática, design de embalagem, gráfico web, professor de informática. E a gente estava falando aqui justamente do sucesso dele, por quê? Né? E ele estava falando de quem influenciou os grandes ídolos, né, que influenciaram ele na infância, Chico Anísio, quem mais? Tem diversas, né? Mussum, principalmente. Eu acho que o humor do Mussum, pra mim, era algo que me marcou muito na minha infância, né? Que eu vi o Mussum assim, não que eu imaginava que um dia queria ser igual ele, mas tipo, eu vi o humor dele, que ele, tipo, tudo bem que ele, na época, né? Hoje em dia, eu acho que o Mussum seria até execrado da TV, porque o lance dele era mais com álcool, bebida, alguma coisa assim, né? O humor dele sempre estava bêbado, algo assim. Mas pra mim, naquela época, valeu muito eu assistir aquilo, porque me levou a ver que de repente, uma pessoa que estava totalmente de um lado, que se olhava e falava assim, pô, né, você pode ser isso, você pode ser um jogador, de repente você vai ser um humorista. De repente eu posso estar virando um humorista hoje, né, aqui nessa gravação aqui, e daqui a um tempo eu tô gravando aí para diversos locais como humorista, mas não que eu planejei, isso que é o gostoso de tudo. Mas, na verdade, eu acho que o que é bonito, você citou essas pessoas, era um humor mais ingênuo, né? Totalmente, não tinha esse lance, até eu tenho... Uma coisa bonita que o ser humano tem vontade de manter dentro dele, né? Sim, até dentro do quadro, dos diversos quadros do Dr. Tonhão, a gente tem um quadro que é a Mônica, né? Que hoje em dia, a Mônica, o que ela fazia? Ela pegava o coelhinho dela, batia no Cebolinha e agredia o Cascão, não sei o quê. Hoje em dia, isso aí já não pode, mas naquela época era totalmente comum, né? E era um humor, querendo ou não,
light. Na verdade, eu acho que no caso da Mônica batendo no Cebolinha, é uma reação que ainda as crianças hoje têm, porque o Cebolinha perturba muito. Não é aquele bullying maldoso. Isso. Então eu acho que essa é a grande diferença. Aí... Eu, por exemplo, adoro Cebolinha e a Mônica. Outro dia eu postei, esses dias aí eu andei postando alguma coisa dele, porque o Cebolinha às vezes é chato, né? E ela é mais prática, é bem própria assim, também retrata a diferença que tem entre a menina e o menino na idade deles. A menina é 4 anos na frente de um rapaz. Sim. Né? Então ela tem mais malícia. E ele é meio, né? Ele é meio bobão. Bem crianção. E perturba, né? Então eu acho que isso é o que existe. Isso. Por isso também um grande sucesso da Mônica. E a gente vai postando sempre quadros assim que vai despertar o quê? Aquele lado que a gente está oculto e quando vê, já fala, nossa, que legal. Então... E também servindo de modelo para você poder ter humor sem pisar, né? Sem zombar. Sem pisar, a gente sempre vai frisar isso, que a gente não vai fazer alguma coisa. Se um dia a gente fizer, com certeza, eu já até brinquei com muitos amigos meus aí, se um dia a gente fizer isso, a gente mata o Dr. Tonhão, ele morre. Porque saiu do padrão. Da onde você tirou essa cara dele? Então, o personagem Dr. Tonhão, aquela cara que todo mundo acha que é louco, muita gente ainda... Essa semana o pessoal veio falando pra mim no Face, postou, né, adicionou o Dr. Tonhão e tudo, mas você é doutor mesmo? Eu falo, não. Doutor, que sentido? Não, porque já me perguntaram, já tentaram fazer consulta. Eu tô com uma dor. Falou, o doutor Tonhão não é esse doutor médico. E a gente, que você tá imaginando. Por isso que o Facebook não gosta muito que use, né? Isso, a gente tinha, na verdade, você até acompanhou. A gente tinha, o Facebook mesmo era Doutor Tonhão, depois passou. O Sábio dos Sábios. Aí depois que tiraram, né? Tá em análise, já faz quase 6 meses, o Dr. Tonhão. A gente criou o Tonhão, o Sábio, porque o título doutor, dentro do Facebook, a gente teria que ter mesmo o título de doutor. Então eles tiraram. Mas aí a gente conseguiu ter a bela sacada de colocar o Tonhão, o Sábio. Mas você sabe que eu acho que pega até mais? Isso, mais... Você tem muito mais jogo de cintura e criar por causa dessa coisa do brasileiro achar que doutor todo mundo é e fazer questão de uma coisa... Do título, né? Porque, na verdade, o doutor Tonhão, ele é um grande sábio. Isso, a gente tem... E aquela cara, eu vou falar como facebookana. Quando ele começou a postar, eu achava assim, nossa, ele tem uma cara de sacana mesmo, assim, de maldosinho e tal. Foi mudando... Alex, foi mudando. E hoje, se a gente espera, qual é a próxima novidade? Estou falando por mim, mas eu acho que... E muita gente, né? Quando a gente passa assim, semanas sem postar nada, a pessoa fala assim, você não vai postar nada. Sabe assim, é como se eu ficasse esperando um humorista que eu gosto aparecer, por exemplo, no Zorra Total. Não são todos, não, mas então, eu gosto. É legal isso. Então eu fico esperando para ver a sacada e sempre com uma coisa assim de fazer a gente refletir. Isso. Por isso que vem essa pergunta aqui. O Tonhão Sábio, Alex, tem um lado sério? E se ele tem, qual que é? Deixa eu só terminar um pouco a pergunta anterior. Sim, pode falar. Sobre a personagem, né? O Dr. Tonhão, aquela pessoa, que o pessoal vê na internet lá, tudo, ele existe, tá? Ele chama Alexander, ele é russo. E o que aconteceu? A gente teve a sacada de fazer o personagem e tudo. Aí um dia eu pensei, vamos procurar um doutor com cara de louco, né? Se a gente colocasse lá no Google, vamos pensar assim, doutor louco, ficaria normal. A gente vê um doutor com cara de louco. Mas vamos pegar o quê? Eu estudei um pouco de inglês, então eu falei, vamos colocar em inglês, né? Doutor louco, e lá em inglês. Achei um site que vende imagens. E essa pessoa ele tem várias imagens dele que a gente compra. Então, para quem quer entrar no jogo também, vamos lá pegar qualquer imagem. Cuidado com isso também, porque a imagem do Dr. Tonhão a gente pagou para ter. Sim. E essa pessoa é um russo, ele chama Alexander. Hoje em dia, ele virou, assim, até um amigo nosso de Face, porque ele começou a ver que a gente comprava muitas imagens dele, e ele tem diversas imagens em diversas posições. Então, quem acompanha vai ver ele com cara de louco, ele com cara de bem sarcástico, bem mais sério, fazendo
trabalhando até, né? Tem muitas coisas que eu nem posso ficar falando, senão os outros vai perder a graça quando vê. Então ele entrou em contato, falou, peraí, por que vocês estão comprando tanta? Vocês são do Brasil, eu nem imagino como é o Brasil fora o Rio de Janeiro. Aí ele viu que o acesso que vinha vindo de São João da Boa Vista, ele falou, nem sei falar o nome da sua cidade. E aí a gente se tornou amigo, hoje em dia a gente conversa, de vez em quando ele está online e tudo. E é muito legal ele ver o trabalho dele, o nosso trabalho com a imagem dele, né? Então ele fala, pô, eu até faço parte dessa equipe aí. De maluco, ele fala, né? Então, mas veja bem como isso daí tem a ver com uma questão da ética online também. Porque você está levando a imagem, tudo bem que você paga, mas você tem que tomar cuidado. E no fim é uma grande brincadeira legal. E daí vem essa pergunta que eu sempre acho, sempre achei que o Facebook é uma poderosa arma social. Sim. Que pode ser usada para o bem ou para o mal. Com certeza. Existe a pretensão do Tonhão Sábio de abranger o lado social com humor? Se a resposta for sim, como, Alex? Então, a gente já começou, né? Na verdade, não é que, vamos agora intitular um personagem com humor, mas... Não, a gente sempre começou, tipo... Eu fazendo caminhada aí na cidade, aí no Mantiqueira, teve uma vez que tava um mato hiper alto lá para aqueles lados da Avenida do Mantiqueira. Eu falei, peraí. Se eu ligar, entrar em contato com o prefeito, eu não preciso fazer isso. Vamos postar as fotos, mostrar. Isso já é um lado social. Tipo, eu sou doador de sangue há nem sei quantos anos, acho que eu sou mais de 5, 6 anos doador de sangue. Eu fiz uma campanha do Dr. Tonhão para a pessoa ir lá doar sangue. Tinha um lance perto de casa lá que era para o pessoal arrecadar alimentos. O Dr. Tonhão fez uma campanha. Então isso é o lado social do Dr. Tonhão também. E sério, né? A gente não precisa ficar só postando coisinhas para o pessoal rir e aí os outros achar, nossa, esse cara é muito bobo. Quando a gente coloca coisa séria, todo mundo para e pensa, nossa. O legal foi quando eu coloquei a da campanha do sangue, teve muita gente que falou, eu vou sair daqui e vou doar meu sangue. Uhum. E aí eu entrei em contato lá com o pessoal do Banco do Sangue. Foi pessoas que estavam no Facebook do Tonhão e foi lá doar sangue. Então isso eu acho que muito legal. O lado real do personagem que leva... Não só real, mas também assim, aquela coisa de alguém que tem uma cabeça, né? Sim. De que pensa, que é aquilo que você falou que eu achei super importante, de que a pessoa tem uma visão crítica, mas não precisa ser violenta, né? Ela consegue ter uma crítica construtiva, que eu acho que isso que o Face pode ser usado. Para você ter ideia, o que aconteceu semana retrasada ou passada, foi assim, um amigo meu, o Taberna, de Face, também conhecido, e através do Facebook, o Taberna postou algo assim, tipo, roubaram um carro de um amigo dele. Eu falei, pô, peraí. O cara postou porque o cara é amigo do cara. Eu nem sei quem que é. Mas eu também posso ajudar. Eu peguei o recado dele, fiz uma arte, coloquei lá. Foi bom. Tudo bem, não acharam o carro do cara, mas eu fiz a minha parte. Eu passei pra frente isso. Então eu acho que o pessoal... Mas pode ser que venha descobrir aí. Isso. Então, o que acontece? O pessoal tá muito acomodado, de tipo assim, isso não faz parte da minha vida, então eu não vou ajudar, porque... não, vamos ajudar, gente, porque o que acontece? Nessa, um dia, com certeza, vai ser você. Não que vai roubar seu carro, alguma coisa. Mas um dia você vai precisar de alguma coisa, né? Então, doar o sangue, gente, é meia horinha fazendo assim, você vai lá e acabou, entendeu? Então, mas é isso que eu acho interessante, você utilizar por isso que eu coloquei mídia, século XXI, né? O humor online, que na verdade, quanta coisa você pode usar com o Facebook. Muita coisa. E muda, viu, gente? Porque eu comecei com essa mania de botar música, bom dia, boa tarde, amigos, não sei o que, escrever. E hoje todo mundo quase também faz isso daí, não com música, outros com foto, com isso, com mensagem. E pessoas começam a deixar assim, bom dia, boa tarde. É a delicadeza. Delicadeza. Entendeu? Eu acho que isso... Eu tenho eu sempre acompanhei, né, um personagem lá do Rio de Janeiro que é o Gentileza, que o tema dele é gentileza gera gentileza. Então, até com esse amigo que eu citei aí, o Taberna, as primeiras vezes que ele postou alguma coisa sobre o Tonhão, com o Tonhão conversando, ele
perguntando, como é que eu faço isso, como é que eu faço para adicionar, como é que eu faço para indicar, eu passando para ele. Aí eu resumi tudo, né? Depois que ele conseguiu tudo, ele falou, nossa, muito obrigado, nem sei quem que é você, mas você foi... E dentro do que ele estava precisando, foi a pessoa que ajudou ele. Ele falou, olha, cara, na verdade, eu tenho como lema na minha vida sempre, se você é gentil com alguém, com certeza essa pessoa vai ser gentil com você, né? E vice-versa. Então, pra mim é que tá valendo dentro do trabalho. Hoje em dia eu posso até falar que é um trabalho porque a gente começou a levar a sério a brincadeira, né? E eu acho que o caminho é esse que a gente tá levando. Não ser aquele lance de, vamos agredir qualquer coisa por qualquer coisa porque o meu time fechou. É isso. A gente sai para um breve intervalo e a gente volta já já. O programa Opinião está no ar hoje com o quadro Século XXI, Humor Online, Tonhão Sábio. Esse personagem que está bombando no Facebook, todo mundo curioso. E agora, hoje, a gente teve a oportunidade de conhecer quem é Tonhão Sábio. Alex dos Santos Batista, Tonhão Sábio, design, técnico de informática, design gráfico, web, design de embalagem e professor de informática. E a gente está falando aqui do lado sério do Dr. Tonhão, que não é só o humor pelo humor, mas um humor com consciência de uma atitude social, não é isso? Com certeza. E a pergunta que a gente tinha feito é que ele também concorda que o Facebook, né, Alex, pode ser usado como uma rede social muito forte para o bem. Com né? certeza. Porque eu sempre prezo isso, falo para todo mundo, falo, olha, a internet está aí para ser usada. Se você for usar para um lado do bem, lógico, você vai receber o bem. Se você usar para o outro lado, lógico, você também vai receber a mesma coisa. Então, eu acho que nos dias de hoje, se eu usar a coisa para o bem, para informar, para ajudar, esse é o caminho. Não adianta. É uma grande sacada essa rede social Facebook, né? Ele veio para ficar, não sei. O Face, na verdade, foi o quê? Uma sacada do rapaz lá que ganhou muito dinheiro, mas questão de Brasil, eu vejo muito assim. O Brasil, ele tem pontos, né, que são muito positivos no sentido de internet, tipo, tem gênios da internet dentro do Brasil aqui. Mas o que acontece? De repente o Face, ele veio trazer algo que pra gente, tô falando pra gente, o personagem lá, pra gente foi um boom que faltava pra gente, porque a gente sempre foi assim, não é? Quem me conhece vai falar assim, pô, o Alex tá na televisão, mas ele tá falando tudo as mesmas coisas que eu sempre vi ele falando. Então, você conseguiu traduzir, esse é o grande segredo, passar não só pro Face, mas para um personagem e temperar o Face com coisas que faz a gente refletir. Isso. E tem algum projeto e alguma estratégia de marketing, o projeto de vocês, que vocês pensam fazer? Então, o projeto do Dr. Tonhão começou do jeito que eu falei lá, uma brincadeira, mas aí começou a se tornar aquele lance grande que hoje a gente tem acesso em Portugal, na Rússia, imagina, nem imagino falando russo, nem jogando lá no Facebook eu vou conseguir falar russo. É difícil mesmo. no Face, no Google, qualquer coisa assim. Mas o que acontece? Hoje a gente está tendo muito acesso. E de repente a gente começou a fazer umas camisetas entre a gente e os amigos para ter a camiseta do Dr. Tonhão. E dentro disso... Aliás, essa sua aí tá super bacana, né? Isso, essa daqui já tá até... E eu queria uma, não, viu? Como é que a gente vai ter acesso? Isso, então, aí já gostei. Muito legal. a gente vai confeccionar mais camisetas. A gente fez algumas só para os amigos têm. Tanto é que até a minha namorada não tem, ela briga comigo, mas ela vai ter. Mas é muito legal, viu? E a gente vai começar a disponibilizar para quem quiser os brindes do Dr. Tonhão. Por quê? É uma maneira da gente mostrar também que a brincadeira se tornou algo sério. E a gente não está frisando, tipo, olha, você tem que comprar a camiseta. Quem quiser, vai lá, encomenda a camiseta, a gente manda por e-mail, manda por Sedex, né? Porque vai ser uma coisa divertida que a gente vai estar fazendo com o maior prazer. Não, a gente vai ficar rico vendendo camiseta. Não. A
gente vai estar prazer. Vai estar levando esse humor também de uma outra forma. E vai ser uma maneira também de divulgar o nosso trabalho hoje em dia também, né? Você já parou para pensar que uma pessoa que costuma levar essas coisas também, tirando a nossa TV, né? Que você conheceu hoje os donos daqui, sim, são sim. todos jovens também, Com igual certeza. a você, e dá essa abertura legal pra gente. Mas o Jô Soares adora esse tipo de coisa que vocês fazem. Você já pensou aí também de depois que saiu aqui na TV Serra Azul, vai ficar na web, seria eu tenho uma amiga, ela sempre falou isso pra mim. É bem do perfil dele também, esse né? lance que vocês estão fazendo vai dar história. Eu sempre olhei pra ela e falei, Silvana, para, você é louca. Ela falou, eu tô te falando sério. A primeira reportagem que a gente deu, eu liguei pra ela, falei, olha, o pessoal da rádio vem vindo aqui pra gravar comigo. Ela falou assim, eu não te falei. O dia que eu falei que era a TV, ela falou, porque o negócio agora se tornou grande. Então, não que... E nós vamos ter a honra de ter sido os primeiros. Vai ser a primeira, entendeu? Então a gente vai falar o que... A gente sempre é primeiro, a gente sempre tá na frente. E tem muita gente, não dorme. E tem muita gente que fala assim, né? Vocês são loucos. Eu falo, vocês são loucos por quê? Eu não teria coragem. Eu falo assim, que bom que você não teria. Eu tenho. Então... Mas essa é a grande sacada. A TV, o meio de imprensa, ele tem que ser usado para construir, para levar coisas boas para o lar das pessoas, não é? Eu acho que a mesmice, né? Você já sabe, você vai ligar em tal canal, vai estar lá. Então a mesmice, vamos parar, vamos fazer a coisa diferente. E dentro disso a gente tem projetos, N projetos aí, de rádio, TV, jornal, tudo. E sempre linkando para alguma coisa social. Sempre linkando com o social também, né? Porque o Tonhão, que eu te falei, ele tem várias vertentes aí que dá para se fazer muita coisa. Então, agora, como entrevistador e também como usuário do Facebook, eu tenho uma curiosidade, percebe-se na página do Tonhão Sábio a imensa vontade de chegar à NASA. O que motiva isso? Então, gente, mas é uma loucura isso. O lance da NASA, a gente está sempre postando isso, porque... O que é isso? O Tonhão, né? Você olha a personagem, tipo... Tô vendo aí, uma coisa de totalmente louco, assim. Você olha e fala assim, nossa, cara louco. Então a gente pensou, o Tonhão tem que chegar na NASA, Por quê? Ele na NASA, a NASA já tá fazendo um projeto de ir pra Marte, porque o Tonhão não é desse mundo, a gente sempre soube dele. Ele não é desse mundo, ele tem que ir pra NASA, ele tem que ir pra Marte, porque lá é a casa dele. Aí ele vai chegar lá, vai ficar com o dedinho, o ET, tudo, porque a gente acredita, o Tonhão não é desse mundo. Não é desse mundo atual, porque ele tem a coragem de ser diferente. E isso é que faz toda a diferença. E eu queria até pegar esse link do Alex, né, o Tonhão Sábio, que as pessoas não têm que ter mais medo de ser diferente. É interessante usar a mídia e o modernismo para aquilo que é bom. A globalização é boa, mas não para tirar a identidade que cada um de nós somos seres únicos, né? Sim, com isso eu certeza. gosto muito de falar em cada aniversário que eu cumprimento, porque quando você nasce, só você é igual aqui, não tem mais ninguém igual. E isso é uma grande diferença, né, Alex? Isso. Então, até lembrando aí, você falou sobre aniversário, né? O Tonhão, ele tem uma postagem que, tipo, surgiu. Eu tava vendo algumas coisas na internet, eu falei, nossa, começou, né, aqueles lances tipo, aniversário de fulano. Eu falei, nossa, como que eu vou ficar colocando parabéns? Eu falei, não, vamos fazer uma coisa legal. Colocamos a personagem desejando um canavial de felicidade. Eu vi. Então esse canavial de felicidade, pensa num canavial, é muito grande, né, muita coisa. Então, tipo, toda cana que tiver lá seria a felicidade da pessoa. E todo mundo que a gente posta fala assim, nossa, muito obrigado. E saiu daquele tradicional, parabéns, né? Realmente, isso daí, às vezes, eu mesmo me cobro, e às vezes, na correria, ela mata um pouco a sua criatividade. Sim. E eu repito a mesma coisa, principalmente quando eu não tenho tanta intimidade, porque tem uns que você conhece mais. Sim. Eu, por exemplo, conheço muita gente, mas eu não tenho, assim, uma intimidade com todo mundo. Então, eu acho importante isso, né? Que a gente vá renovando para não cair na mesma rotina, que tudo tem rotina, a gente precisa renovar. Com certeza. Na página do Tonhão Sábio, há vários quadros denominados momentos. De que maneira eles surgem, Alex? Como é que é isso? Então, Aliás, eu acho. Os momentos são que o pessoal adora, tipo...
A gente já fez até enquete, né? Qual o momento que você gostaria agora que a gente postasse? Porque a gente já tem vários prontos lá, né? Quais são os que você já tem? Só para a gente relembrar. Lembrando, tem o momento ai que inveja, né? O momento ai que inveja é algo que todo mundo olha e fala, putz, essa é a frase para aquele momento, né? Porque de repente tem uma pessoa olhando para outra com aquela coisa tipo, nossa, queria ter essa bolsa. E que, na verdade, você está tocando num assunto importantíssimo, porque a inveja ela é muito comum no adulto. Com certeza. E é muito sufocada pelas instituições religiosas. Só que a inveja, ciúmes, raiva, faz parte da natureza humana. Agora, o que eu faço com ela, que são elas. Com certeza. Eu posso até reconstruir isso dentro de mim e canalizar de uma forma sadia. Mas eu posso matar o outro por causa de inveja, uma inveja... Totalmente, né? Então, eu acho legal, você toca em assuntos próprios da natureza humana. Sim, que a gente... Não que a gente sentou, né? Que eu sempre falei, a gente sentou e analisou, vamos fazer isso, né? Não, é natural. Tem um também que surgiu, relembrando a infância, eu me lembro disso, eu me lembro disso. Então a gente coloca lá, desde o ioiô, né? Que a pessoa, nossa, brinquei de ioiô. Aí você coloca um pogobol, que era... Você pôs até uma outra coisa lá quando... Tem zilhões de coisas que a gente posta que a pessoa sempre vai lembrar, né? Jogo de dado. Mas coisas. Isso que eu acho que é a grande sacada. Porque você é uma pessoa jovem e demonstra menos ainda a idade que tem. Só que mas assim, você vai buscar coisas que não são da sua época. Sim, Quer dizer, então você passeia no tempo e espaço, isso me chama muita atenção. Isso é a grande sacada de você se manter sempre jovem. Sabe, é isso que é o grande sacada do século XXI, né? Então, aí, voltando dentro dos momentos, né? Também, fora as imagens que a gente posta, a gente tem os vídeos, né? Que é um momento... Que são os momentos onde a gente coloca desde os vídeos do tempo do Chacrinha, Giliard cantando no Chacrinha, aquele cara do Grilo na Cuca, do França, que é o momento sucessões e sucessos que se sucedem sucessivamente sem cessar. Então o pessoal pega falando assim, nossa, da onde se tirou isso? Você não é dessa época. Eu falo, não sou, mas tipo, eu acompanhei alguém que foi dessa época que gostava disso. Então, mas eu acho que é aí que tá. A pessoa também, às vezes, ela quer pegar em alguma coisa, quando ela fala assim, nossa, mas você de onde tira essa música? Você precisa ter a mente aberta para várias. Com certeza. Né? Eu queria deixar assim, se existe algum projeto para o tão aguardado stand-up e deixar a fala para você deixar uma mensagem aí, como o Tonhão sabe. E já aproveitar que foi um grande prazer você vir aqui e agradecer a sua boa vontade de vir até aqui. Eu que agradeço o pessoal da TV todo, do programa Opinião, porque a gente não tinha como objetivo ficar na mídia exposto dessa maneira e foi indo, crescendo com o nosso projeto sem almejar nada, como a gente não tem nada. Você fala assim, você tem um projeto grandioso até. Não, a gente vai fazer o stand-up, a gente tem várias pautas para o stand-up. Antes a gente até tinha 2 locais, mas eu tirei um e a gente tem um outro, que é o Bar do Peixotinho lá, que eu acho que... Eu não cheguei a conhecer o Peixotinho, porque eu acho que foi pura preguiça minha mesmo, infelizmente, que eu não fui lá conhecer o Peixotinho, que era tradição na cidade. Mas eu quero me apresentar no Peixotinho, eu conheço o pessoal de lá. E vai ser a minha proposta, eu estou até lançando antes de conversar com ele. Eu quero me apresentar no Peixotinho. Porque é um lugar tradicional na cidade que tem esse lance do chamar as pessoas para um lugar de cultura, né? Então, querendo ou não, eu falo, o Dr. Tonhão é o quê? Além do humor. Eu falo, é cultura. Então, para mim, é o que vai valer. Lógico, projetos de se apresentar depois futuramente no Teatro Municipal, que seria um sonho para mim, mas eu acho que, tipo, dentro das nossas condições hoje, eu acho que, começando por baixo, a gente vai chegar lá no grande, né? Então... Bom, eu acho que você vê que lá no Japão tem aqueles ídolos virtuais, né? Sim, sim. Você pode criar aí um com o Dr. Tonhão, né? Então, assim, na verdade, o que importa é como você conseguiu tocar tanto as pessoas. Com certeza. E isso eu agradeço muito todo mundo do Face que está lá
postando, acompanhando. Tem muita gente que de início teve a repulsa de não vou não, esse cara vai sair alguma coisa. Mas hoje em dia, graças a gente tá conseguindo mostrar o nosso trabalho, a nossa diversão, que por enquanto está sendo uma diversão e tá muito gostoso. Então, seja bem-vindo, eu agradeço muito você de ter vindo aqui. É um prazer imenso conhecer alguém com a cabeça sua. E o programa Opinião vai ficando por aqui. Até a próxima opinião.